Boa noite, meus amigos da Sociedade Espírita Estrada de Damasco. É um prazer vê-los novamente nessa semana que praticamente está iniciando, né? É muito bom a gente ver o rostinho de cada um que conseguiu participar conosco, né? Conseguirá participar conosco na noite de hoje. Eu estou muito feliz porque fui vacinada, estou aqui já com a primeira dose, né? E a gente vai criando, né? Renovando as nossas esperanças e desejando que todos tenham uma excelente semana e que todos possam chegar a esse estágio que eu estou, né, sentindo hoje. Muito bom passar por isso, né? Por essa oportunidade, né? De ter a vida resgatada. A gente vai pensando assim, né? Então, no nosso estudo de hoje, para a gente melhorar um pouquinho, né, enquanto pessoa, a pessoa que vai nos auxiliar é a Ana Cristina, diretamente de Curitiba. É sempre bom lembrar, porque internet não tem fronteiras, né? E ela vai trazer o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 13, nos itens de 5 a 8. Vai falar do óbolo da viúva e convidar os pobres e os estropiados. Então, Ana Cristina, muito obrigada pela sua participação. Nós vamos ouvir a canção para a nossa harmonização e, em seguida, a prece com a nossa amiga Teresa. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, Mestre amado, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, a grandeza da esperança. E onde houver tristeza, a tua doce alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure
procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida Amado Mestre Jesus, embalados pela oração de São Francisco, queremos te agradecer, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Em teu nome, Jesus amigo, protege-nos, resguarda-nos, Senhor, das maldades humanas. Que possamos, Senhor, termos a presença dos amigos espirituais ao nosso lado, sabemos, temos essa certeza, mesmo de forma online, para que possamos ter uma reunião harmoniosa e bastante proveitosa no estudo de hoje. E assim, Mestre querido, em teu nome, em nome dos amigos espirituais, mas acima de tudo, em nome de Deus, te pedimos para dar por iniciar o nosso estudo com a nossa querida Ana Cristina, na noite de hoje, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Tereza. E também, mais uma vez, obrigada, Ana Cristina, por ter aceitado mais esse desafio, né? E nos auxiliar nesse aprendizado. É com você, amiga. Boa noite a todos. Nesse momento em que estamos vivendo, falar sobre esse tema é entender também que cada um de nós pode servir de coração, de sentimento, doando para todos, inclusive para as pessoas ao qual nós não estamos tão próximos, doando aquilo que nós temos de mais puro, de mais sincero, além das nossas orações, das nossas preces, para que todos tenham o benefício de estarmos passando por essa prova juntos, mas também entender que nesse tema em que nós vamos colocar hoje, eu acredito que cada um tenha uma contribuição em particular para passar para o outro nesse nosso estudo, mas o que eu vejo aqui, pelo que eu estudei, pelo que eu peguei, com a vivência que eu tenho neste momento, porque cada um, nós temos as nossas vivências anteriores, mas nesse momento a gente está passando por essa prova, por essa expiação, cada um em particular com seus entes queridos ou não, sofrendo de alguma forma material ou espiritual, mas eu acredito que a nossa força, nosso sentimento nesse momento nos ampara, nos auxilia para que a gente consiga entender que nesse momento a nossa história juntos, porque nós estamos todos juntos e aí doando um pouquinho de cada um, a gente entende o quanto é importante nós estarmos dentro do ensinamento de Jesus, transmitindo esse sentimento, mesmo que distante,
mas um sentimento de amor, sim, de entender que o outro tem as suas dificuldades, mas que nós estamos aqui a cada dia para nos melhorarmos. É claro que a gente ainda não, nós ainda não conseguimos chegar a um padrão que a gente possa se sentir assim, eu já adquiri, não, eu ainda não adquiri, eu estou a cada dia aprendendo, a cada dia tropeçando, mas quando a gente recebe esse carinho de todos nesse grupo, dia a dia, na preocupação com o outro, na prece com o outro, isso faz com que a gente consiga resgatar a nossa força. E estar distante, né, nesse momento, distante de cada um, mas sabendo que eu estou tão próximo também, no sentimento, no carinho, isso faz a gente desenvolver a cada dia forças e esperança, né? Saber que hoje a Jaqueline foi vacinada, nossa, isso aumenta a nossa esperança, porque a gente sabe, e a cada dia, né, o que cada um está levando para o outro. Então, participar disso, saber compartilhar disso já. E ontem, a todo momento, ela me auxiliando. Essa semana foi uma semana bem desafiadora, e quando eu acabei, eu fui fazer um exame, quando eu acabei de retornar desse exame, ela me... E aí, você precisa de ajuda? Nossa, aquilo foi um gás, né? Aquilo foi uma... Ai, meu Deus, eu, no último momento, já ia... Ai, meu Deus, eu não vou desistir. Tem que ter uma pessoa que está me apoiando. Então, você já sente aí que aquele estudo já teve uma finalidade. Ele já teve uma finalidade de mostrar o quanto assim, o quanto as pessoas que surgem no nosso caminho, elas nos amparam. Minha mãozinha está aqui, eu já falei isso para vocês, o tempo todo minha mãozinha está aqui, está longe, mas estou perto, né? Estou me oferecendo a todos aí que têm a dificuldade, às vezes, com a tecnologia. Meia-noite ontem, eu e Júlio no escritório, e eu fazendo slide dela, tranquila, porque a nossa hora é essa mesmo, então não tem hora para mim. Só não mandei ontem mesmo, porque realmente não cabia, queria que você descansasse um pouquinho. Mas... Não, e você sente, como se... Não é só, porque no sábado nós tínhamos estudado sobre, no nosso estudo, foi sobre o pensamento, né? O quanto o pensamento auxilia, o quanto o pensamento impulsiona. E aí eu até falei, eu estou terminando aqui, mas eu vou incluir isso no estudo, porque você consegue mobilizar, você consegue, através do seu pensamento, quando você tem coisas boas para esperança a cada dia, né? E você acabou de tocar nisso, nossa, todos tenhamos nossas esperanças renovadas. Essa esperança faz a gente dar um passo à frente, né? Então, é só agradecer por esse grupo, estar sempre juntos, e até para dizer que foi o lado bom da pandemia foi a gente estar sempre juntinhos assim, né? Porque eu procurei, sim, um outro centro espírita aqui, mas os meus amigos aqui continuam sempre mais próximos, mesmo estando a 1.200 quilômetros de distância. Então, eu só agradeço mesmo por participar desse grupo. Vamos começar agora. Obrigada, desculpe a emoção um pouquinho, mas vamos começar com o nosso primeiro slide. E aí, como é um tema que eu sei que todos têm uma pequena contribuiçãozinha para fazer, e eu tenho certeza que, de alguma forma, todos podem colaborar nesse estudo, tudo que vocês puderem colocar de o que aconteceu, o que eu fiz, o que eu tentei fazer, o que eu não consegui, eu acho que é importante, porque a gente começa a olhar um pouquinho e entender o que o outro está colocando, o que o outro pensou, que foi uma visão que eu não tive, e vai abrindo os olhos um dos outros
Porque quando a pessoa dá uma contribuição, quando ela fala de uma vivência, uma coisa que ela experimentou, ela acaba passando para aquela outra pessoa, e todos começam a olhar por um outro ângulo também. E também serve de auxílio, de ensinamento, porque a gente também está aprendendo um com a história do outro, tá bom? Então, esse é o nosso tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Nós vamos fazer o estudo hoje do item 5 a 8, o óbolo da viúva, convidar os pobres e os expropriados, dar sem esperar contribuição. Então, no nosso primeiro slide, a gente já tem aqui o óbolo da viúva. Estando Jesus sentado de frente do... Alguém pode ler esse primeiro para mim? Que a gente já vai fazendo esse... Posso ler? Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva que apenas deitou 2 moedas, do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio, pois que todos os outros deram do que lhes é isso mesmo? Abunda? Lhes sobrava, sei lá. Isso, mas abunda isso. Ao passo que ela deu do que lhe faz falta, deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Está em Marcos 12, 41 a 44 e está em Lucas 21, de 1 a 4. Só para lembrar que foi retirado do Evangelho segundo o Espiritismo, tá, Tereza? Não fique constrangida. Tá, porque eu pensei que estava faltando, que dava em abundância, alguma coisa assim. Por isso Abunda é o que está extrapolando mesmo, é o que excede. Ok. Nessa passagem aí, nós vemos verdadeiramente o sentido da caridade mais pura, né? Porque ela dá do que vai realmente se fazer falta. Porque quando a gente acaba fazendo uma doação daquilo que nos sobra, que nos resta, aquilo, toda doação, a princípio, toda doação, ela é muito bem, vamos botar assim, ela é bem recebida, tá? Porque a gente está fazendo por alguma instituição, por alguma obra, por alguma forma de caridade. Mas nesse caso, nessa parábola, nesse ensinamento de Jesus, já faz com que a gente entenda o que é esse sentido mais puro, né? O que é a doação, o que é aquela caridade, porque ela era a que menos tinha dos outros, era o que simboliza aqui, que os outros estavam doando aquilo que restavam, que sobravam, que não ia fazer falta. Então, nessa parábola, Jesus já coloca, né? Que deu mesmo tudo que tinha para o seu sustento. Então, já mostra aí uma diferença em aquilo que eu dou, que eu também estou necessitando. Pode falar, Jaqueline. Eu tenho uma experiência que me causou muito constrangimento. Quando eu catei minhas moedinhas, isso não saiu da minha memória nunca mais. Eu estava numa fila de ônibus
e tinha uma senhorinha, né, bem idosinha, pedindo ali na fila. Eu catei um monte de moedinha de 10 centavos, tinha bastante, assim, mas bastante, tinha uns R$ 1 mais ou menos, né? Umas 10 moedinhas. E aí eu dei na mãozinha dela. Você acredita que ela jogou tudo fora? Jogou fora na minha frente, na frente daquela fila toda que estava ali. Aí eu fiquei assim, a senhora não está precisando não, né? Ela, hein, esse monte de, essa miséria aqui. E ela saiu andando, me deixou ali boca aberta. Falei, gente, que isso? Isso vai servir muito lá para o estudo do Júlio na próxima quarta-feira, né? Que vai falar de soberba e tal. E eu fiquei impressionada com aquele resultado, sinceramente, né? Realmente eu catei ali porque de vez em quando eu consigo fazer isso. Eu não gosto, né, de doar dinheiro assim na rua. Mas nesse dia eu acho que eu era mais novinha, não sei por que eu fiz aquilo. Enfim, fiquei decepcionada e criou ali em mim essa dificuldade da doação na rua, né? Tenho dito. Mas esse gesto, Obrigada. quanta lição, hein? Quanta lição nesse gesto. É isso Depois a aí. gente fala. A Tereza está tá na fila. Levanta a mão aí. Não. A experiência da nossa amiga Jaque foi bastante negativa, mas com uma grande lição para que ela não que surta um efeito contrário, que ela possa continuar sempre que ela puder e for possível continuar ajudando. Já eu tenho algumas experiências legais para somar aí ao estudo, né? Que essa da Jaque foi muito importante, né? Também ela falar. Porque às vezes você dá e a pessoa não dá a menor importância. Mas eu costumo falar dessa experiência quando se fala do óbolo da viúva, de uma amiga querida que eu tenho em Fortaleza, que é uma pessoa assim que a gente se ama de paixão, mas que não mantém esse contato frequente, mas que quando se encontra sempre parece que o tempo não passou e a distância não houve, né? E ela fez exatamente o óbolo da viúva. Certa feita, eu com muita dificuldade financeira, 2 filhos pequenos, e não tinha nada dentro de casa, e eu não sabia o que fazer nesse dia. E buzinou um carro lá em frente de casa, e eu fui atender. Quando eu fui atender, era essa minha amiga querida. E aí ela chegou, ninguém nunca batera na minha porta antes para perguntar como era que eu estava, e ela chegou, bateu e disse assim, olha, eu vim saber como é que você está. E aí eu falei que estava bem. Ela disse, mas mesmo você estando bem, ela abriu a carteira, eu tenho, na época era R$10, eu tenho R$10, 5 eu vou ficar para mim, porque eu vou precisar, e 5 eu vou lhe dar, vou dividir o que eu tenho com você. E ela me deu esses R$5, que era tudo que eu precisava naquela hora para resolver a minha situação com as 2 crianças ali de emergência. Então, e engraçado que eu acompanho a vida dessa menina, e essa menina é uma pessoa que trabalha muito, a vida dela não é fácil, mas ela nunca está sozinha a nível, sabe, espiritual, da vida. Tudo acontece, a coisa desanda, mas em sequência a coisa já toma outro caminho, né? Quer dizer, é ali aos troncos e barrancos, mas sempre vencendo, né? Então eu vejo isso como o óbolo da viúva, né? Quer dizer, ela fez uma caridade e ela não faz isso, ela não fez aquilo só comigo, ela faz com todo mundo que eu conheço, essa minha amiga, e ela consegue vencer, né, de uma forma que eu fico assim admirada. Então eu costumo ligar isso muito ao óbolo da viúva. E outra coisa é você
beneficiar alguém também, e eu tenho certeza que ela não se lembra disso. Quem se lembra foi eu, e nunca vou me esquecer que isso aconteceu na minha vida. Ela, eu tenho certeza que ela passou em branco, como muita coisa passou em branco na vida dela. E eu tenho certeza que isso foi uma delas. Quer dizer, deu sem, né? Tipo assim, tô dando sem retorno, sem nada, né? E isso me emociona muito. E isso só faz a gente crescer, essas experiências que a gente vai ouvindo. Obrigada. Ai, que agradeço. Alguém mais? Então, vamos para o próximo slide. Jaqueline, por favor. Alguém pode ler, por favor, esse próximo? Posso ler. Muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara, por falta de recursos suficientes. E se desejam possuir riquezas, dizem, para lhes dar boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção, e pode até, em alguns, ser sincera. Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressado em todos? Não haverá quem, desejando fazer bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos mais, por usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto? Esta segunda intenção, que esses tais porventura dissimulam em seus próprios olhos, mas que se lhes depararia no fundo dos seus corações, se eles os percrustassem, anula o mérito do intento, visto que, com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si mesmo. Alguém pode fazer uma colocação em relação a esse texto? Tereza. Na verdade, essa palavra aí me fez lembrar aquela passagem de Paulo no primeiro Coríntios, né? Quando ele fala, né, que a caridade ela é desinteressada, né? A caridade é paciente, é benevolente e é desinteressada, ou seja, você não pode, a gente não pode ligar o fato de ajudar ao próximo a propriamente as condições financeiras, porque não existe só as condições financeiras para a gente ajudar o próximo. A gente pode também ajudar com auxílio financeiro, né? Mas tem tantas outras modalidades de sempre acha que é só da forma financeira que a gente pode chegar junto a quem está necessitado. Júlio. É importante a gente lembrar aqui no nosso estudo, né, que a caridade é o amor em ação. Essa deve ser a tônica da nossa maneira de receber e interpretar, quer dizer, deve estar no pano de fundo das nossas interpretações essa máxima. Caridade é o amor em ação. Então, todo o nosso gesto, seja ele de que tamanho for, Paulo falava também isso, né? Tereza há de lembrar. Se não tiver amor, de nada aproveitará. Né? Ainda que eu doasse, dividisse todos os meus bens com os pobres, se não tiver amor, não está aproveitando de nada. Então,
o texto ele fala para nós, né, que muita gente procura ter condições, espera um momento em que possa fazer. Não, não. A gente faz a caridade. A Cristina falou do pensamento, né? Eu já vi exemplos aqui, as pessoas já mencionaram exemplos aqui, eu já vivenciei exemplos aqui em que a gente faz a caridade com o pensamento. É uma situação que está acontecendo lá fora, isso já aconteceu comigo algumas vezes, o casal discutindo lá fora, a confusão, e você aqui fazer uma mentalização pela harmonia, pelo equilíbrio daquelas pessoas e a coisa se resolver. Isso é caridade. Esta, eu penso que é uma caridade que ainda vale mais do que você doar uma importância. Porque doar uma importância é a caridade mais fácil de fazer. Principalmente se não for, nosso estudo é o óbolo da viúva. Mas principalmente se você estiver dando daquilo que lhe abunda, para usar o termo do Evangelho. Né? Aquilo que te sobra não vai te fazer falta nenhuma. Não tá... Então, gente, essa é a caridade mais fácil. Essa não vai passar tanto pelo coração. Essa não vai estar tanto ou tão contaminada do amor que ela precisa estar. Caridade é o amor em ação. A gente não pode esquecer disso. Tenho dito. A Tereza começou a falar um pouquinho do que logo me veio à mente, né, quando iniciou o parágrafo. Porque nós temos algumas ações no Damasco, né, e que a gente não pode se esquecer. Como o Júlio falou, a parte da doação dos alimentos, ela às vezes é bem difícil, né, principalmente no presencial, a gente ficava ali pedindo e tal. Aliás, principalmente nesse momento da pandemia, né, ao contrário, a gente estava com dificuldade, a coisa está melhorando e está acontecendo, alguns benefícios a gente tem recebido, mas aquele trabalhinho lá que o João Carlos tem feito, estava fazendo, né, antes do acidente, o Edilson que se prontificou, o Ávila que fez durante muitos anos, né? Ele doava o seu tempo, o seu carinho por aquelas famílias, pensava em cada família, que às vezes a gente discordava de certas ações, mas ele colocava ali o coração dele, né? Ia nos mercados fazer pesquisa de preço, onde tinha promoção, ele ia lá comprar. A Selma cansava de ir lá ajudar a fazer aquela sopinha quando tinha, né? A Janete fazia a sopa, depois a gente modificou pelas dificuldades que cercavam, mas era um trabalho de equipe, né? Não era só aquela pessoa que doou aquele quilinho lá, não. Toda uma equipe por trás pensando nessas famílias. Então, aí, eu não tenho como, né? Trabalho 12 horas por dia. Eu estou falando agora, Jaqueline. Eu não posso me dedicar mais a esse trabalho, né? Mas eu estou aqui toda segunda-feira, vou dormir, segunda e quarta, né? Vou dormir mais de meia-noite, preparando um trabalhinho que depois vou fazer a divulgação lá no YouTube, colocar para a gente, ajudar quem precisar de mim. Essa é a minha parte na divulgação da doutrina que a gente abraçou. Então, eu estou contribuindo para mim, primeiramente, né, e para os companheiros. Então, cada um pode encontrar uma forma de se doar sem necessariamente ter que disponibilizar de dinheiro. Então, cada um de vocês que aceitou o convite de fazer um estudo, né? E aí eu falo para os dinamizadores, todos vocês que estão aqui querendo se melhorar e vai levar a palavra que aprendeu para um companheiro de trabalho, também a doação. Isso é muito bacana. A gente precisa ampliar essa forma de falar, né? De doação. Patrícia. E quando a gente começa, eu quando era muito novinha, eu tinha essa mentalidade, né? Quando eu tiver recurso material, eu vou ajudar. E a gente vai amadurecendo e vai vendo que a gente pode doar de outras formas, não só monetariamente. Aí me veio na cabeça, ano passado, com o início da pandemia, eu estava com tecido aqui em casa, fazendo máscara para vender. Falei, por que se você tem tecido, por que você não pode doar o seu tempo? Fazer máscara para doar para aqueles que não podem comprar. E eu sentei, ficava sentada aqui o dia inteiro na máquina. E foi gratificante para mim. Eu dei o meu tempo, eu dei o meu trabalho, eu dei o meu carinho ali fazendo aquelas máscaras. É uma doação, é se doar, né? Tereza está com a mão levantada. Lembrar também que com um gesto, né, um celular e o dedo, você ligar, né,
ligar para o nosso amigo que está sumido na reunião, ou que por alguma dificuldade não pode estar conosco online, né? Ou que está com algum problema de saúde, a gente discar e perguntar, nem que seja assim, olha, está tudo bem aí? Como é que você está? Né? Estamos lá, segunda, quarta, quando puder, entra. Mesmo você sabendo que a pessoa às vezes não vai entrar, mas você diz, olha, quando puder, entra, né? Então, isso é um gesto, né, de amor, como o Júlio fala, né? A caridade é amor, é amar. Então, é um gesto de amor isso, e isso é caridade, né? Então, a gente pode muito bem, quando a gente coloca lá no grupo do Damasco uma oração do dia, né? Quando a gente coloca uma frase de efeito que vai impulsionar o dia de quem lê aquela frase ou aquele vídeo, né? Então, a gente está fazendo o melhor da gente. Nós estamos ajudando, nós estamos fazendo a caridade aos nossos companheiros. Tenha um dia. João. Oi, amigos. Mais uma vez, boa noite a todos aí. Eu cheguei um pouquinho atrasado. Espero que minha internet dê para vocês me ouvirem um pouquinho. Eu fico até, de certa forma, constrangido, né? Porque por mais que a gente tente fazer, né, como a Jaqueline citou, essa nossa grande obra formada por esses tijolinhos. E se eu não puder realmente participar, pelo menos com um grãozinho de areia, eu já fico tão contente que eu sei que a questão das sextas, que a gente se mobiliza, se organizou, que eu já peguei o serviço pronto, né? É só dar seguimento. A questão da reunião traz tanto apoio para a gente, né? Quer dizer, tanto apoio para mim, nossas reuniões, eu tive até ausente um pouquinho em função de alguns problemas, mas é tanto conforto que se a gente não conseguir colocar realmente esse nosso tempo livre para tentar fazer alguma coisinha, a gente fica até se sentindo mal, sabe? Então a gente pode fazer um pouquinho que é feito, deixa de sobrecarregar um outro colega, como a Jaqueline acabou de citar, para fazer a reunião, se perde algum tempo. Então esse tempo, quer dizer, eu já tiro esse encargo da outra pessoa, do outro companheiro. Isso me faz muito bem, tá bom? Dentro dessa filosofia nossa de tentar estender a mão. Quem mais recebe sou eu, tá bom? Graças a Deus. Olha, obrigada pela colaboração de todos. Vocês realmente estão ajudando muito, porque consegue passar o sentimento para cada um, né? A gente está aqui, nós estamos falando mais em doação de sentimento, de carinho, para o outro mesmo, e o quanto nós recebemos com isso. Eu vou deixar agora a Valna falar, tá bom? Também tem muito para colaborar conosco. A Tereza falou, todo mundo já falou o que eu gostaria de ter falado. Agora, com relação a sair, fazer alguma coisa externamente, eu não tenho condição. Mas o que eu posso fazer, assim, através do Zap, como a Tereza falou, é o que eu faço. Outro dia, uma amiga minha, ela perdeu a mãe há muitos anos, mas era amiga de muitos anos mesmo. Então, ela me procurou pelo Zap e falou, Val, eu estou com Covid, eu não estou bem, estou separada do meu filho aqui na minha casa. E minha mãe sempre falou que eu procurasse você. Isso ela já está desencarnada há muitos anos. Mas como amigas e tudo, e ela sabe que poderia contar com qualquer um de nós, não só a mim, da família. Então, aí ela se lembrou de mim e começa a me pedir algumas, até consolo mesmo. Eu através de mensagens, eu estou sempre mandando para ela, né? E isso emociona muito, da consideração da mãe, de falar para ela e ela me procurar. Então, eu fiquei sem internet, acho que foi ontem, e eu fiquei preocupada com ela, estava preocupada. Aí depois chegou, eu liguei para ela e perguntei, já me preocupou, porque eu fiquei o dia todo sem falar com ela, e ela agradeceu, porque isso aí já conforta, saber que tem alguém se preocupando. Eu falei, não fica pensando nada negativo, se veja já curada, demonstre amor para o seu filho, porque ela fica
preocupada que o filho, acho que tem 6 anos, e fica chamando por ela e ela não pode, ela está isolada lá no quarto. Então, isso tudo preocupa. Mas é muita coisa a única coisa que eu posso fazer é assim, virtualmente mesmo. Ou então, quando aqui do lado mesmo, às vezes quando tem umas brigas de casal, que é horrível, né? Aí a gente, mãe, já começou de novo e tal. Eu falei, leva o pensamento aí, vamos lá, vamos levar o pensamento, pede a Jesus para acalmar. E realmente, daqui a pouco acalma. Alguém falou aí também das brigas, para a gente orar, né? Então, mas é isso, é o que eu posso fazer. Eu acho que cada um pode fazer um pouquinho, né? Não precisa ser material. Realmente não precisa ser material. Mas eu gostaria de fazer material também, mas não dá. Às vezes não dá. E quando dá, eu faço, né? O que Jesus manda para mim, se eu puder dividir, eu divido. Ou então, falo com as minhas filhas, que é assim que deve ser, mas com elas eu não tenho problema realmente. Mas é isso, que Jesus nos ajude sempre, que a gente tenha essa visão de poder ajudar, nem que seja mentalmente, como o Júlio falou, um pensamento, né? Vem alguém falar de alguém mal, a gente parar por ali e já não falar, não, que é isso, dá uma desculpa, vai ver que ela não estava bem nesse dia, e parar aí a discussão do pensamento negativo do outro. É o que a gente pode fazer, né? Isso já é o óbvio da viúva. O que a gente puder dar, Jesus está vendo o que a gente está dando. Isso que é muito importante. E quem pode fazer, como o João está fazendo, lá de entregar, né, de continuar esse serviço lá no Damasco, isso é lindo demais. E vamos orar por eles também, para que o serviço flua bastante, né? Seja muito bacana. E está sendo. O trabalho continua, né? Jesus abençoe a todos, cada um com a sua colaboração, né? E vamos seguir em frente. Só isso, obrigada. Todo mundo já tinha falado de tudo aí. Eu que agradeço a colaboração de todos. Eu sei que todos vocês têm uma experiência bacana para colocar, que serve de reflexão para todos nós. Quando o João coloca que ele se sente agradecido, honrado de fazer esse trabalho, a gente entende e a gente sente quanto isso é verdadeiro, quanto isso vem do coração. Como o Júlio falou, é a verdadeira caridade, o sentido mesmo da caridade. E isso sem se enaltecer, sem ostentar. E eu acho que é a coisa mais linda que todos nós podemos fazer nesse momento, além da colaboração, da forma que a gente pode direcionar as nossas preces, as nossas orações, fortalecendo a todos, né? Não só ao grupo, o que a Valna colocou de uma amiga, ela foi procurar alguém que pudesse dar essa elevação, essa vibração positiva, né? essa luz que sabe que ia encontrar na Valna. Então, ela foi à procura disso. E isso é tão lindo quando a pessoa recebe dessa forma, né? Que consegue sentir mesmo que aquele tempo, que aquela doação, que aquele carinho está sendo direcionado e aquilo não está sendo de forma espontânea. Não tem ninguém que o obrigue ou que faça com que aquilo... você tem que cumprir isso porque você... como nós falamos no estudo anterior, ganhar bônus hora. Não existe essa preocupação, existe a preocupação de acolher, de amparar. Isso é lindo, isso é o verdadeiro amor, né? Que Jesus passa em todos os ensinamentos para a gente. Obrigado pela colaboração. Vamos, então, no próximo slide, Jaqueline, por favor. Quem pode ler esse próximo? Posso ler. Obrigada. O ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar ele no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos,
os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras, quais a descoberta de tesouros, de uma favorável ensancha aleatória do recebimento de inesperadas heranças, e etc. Que dizer dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem na consecução de tais objetivos? Certamente não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo e ainda menos a missão dos espíritos a quem Deus permite se comuniquem com os homens. Daí vem o serem punidos pelas decepções. Livro dos Médiuns, segunda parte, itens 294 a 296. E 296. Alguém quer fazer alguma colocação? Então, vamos passar já para o próximo, porque o nosso tempo vai ser mais curto, e no final eu gostaria que nós fizéssemos um debatezinho, uma conversa sobre os dois temas de hoje. Vamos passar, então, para o próximo tema. Ana Cristina, só para te informar, a gente pensou aí, Patrícia, em considerar os 18 minutos que foram ocupados do seu tempo, tá? A gente vai fazer o tempo completo, tá bom? Ah, tudo bem. Vamos para o... Eu acho que nós poderíamos colocar, então, Jaqueline, o vídeo, né? Porque aí fica mais leve um pouquinho. Tá. Patrícia, com você. O que eu tinha lá em casa tá aqui. Não, o meu também já trouxe. Ó, e o teu, acabou? Uhum. Ah, legal. Nossa, até que deu pra juntar bastante coisa, né? Pô, nem imaginava que tinha tanta coisa em casa pra doar, cara. Gente, surreal como a gente vai acumulando coisa, né? É verdade. Mas dá um alívio, né? Desapegar das coisas assim. Ah, é verdade. Não, aqui, por exemplo, essa blusa. Tem 500 anos que ela não cabe em mim. Pra que eu tava guardando? Nossa, e tá novinha, olha. Toa, Nossa, né? Laura, novinha mesmo, hein? Deixa eu ver. Meio, hein? Acho que cabe em mim. Posso ficar? Pode, claro, tem um monte de coisa aqui. Eu ia até te perguntar aqui desse short. Será que eu posso experimentar? Porque eu acho que vai dar em mim. Lógico, vai ficar ótimo em você. Rafael, tu vai dar mesmo a tua toalha do Vasco, cara? Eu vou dar, cara. Trouxe tá tudo velho aqui, tudo puído. Você queria o quê? Ah, tu tá dando porque o Vasco tá caindo. Não, eu tô dando porque tá velho. Não, porque tá caindo, cara. Não, ó, então, fica. Tá? O respeito voltou, irmão. Vem cá, cara, essa calça aqui. Valeu, Olha isso, Caramba, minha cara, mãe, eu gostei minha mãe. dessa camisa, eu me amarrei nesse casaco. Nossa, Tem que se casar. Toca. Você que trouxe a touca? Eu gostei desse, né? Gostei desse aqui também, Gostei. ó. Vou ficar com esse casaco aqui, cara. Vou ficar com essa bermuda Não, também. esse casaco você vai ficar com Pronto. Ih, peguei a camisa. Pronto, gente. Vamos doar? Ai, arrasamos na caridade. Tô me sentindo tão generoso, sabia? A gente vai tudo pro nosso lar, galera. Ai, nem fala. Esse casaquinho ficando aqui. Ah, não. Amei. Esse eu não trouxe pra doação, é meu, eu vim com ele. Ai, mas amiga, dá em mim. Ah, tá, mas é meu. Aí, você precisa desapegar das coisas, Laura. Você tá muito apegada. E vou ficar sem casaco. Você só tem esse? Não, mas eu gosto desse. Ai, amiga, eu tô te ajudando. É pro seu bem, tá? Desapega. Eu não sei se a Maria Paula entrou, não, né? Eu não a vi aí. Eu acho que ela teria bastante experiência nesse sentido aí, porque ela trabalhou muitos anos no SAPS, né? E ela assistia e presenciava certas ações dessa forma aí. Infelizmente, as pessoas, às vezes,
estavam ali para contribuir, né, com o trabalho, pensava em si, primeiro tirava as melhores peças, para depois o que sobrasse doava para as famílias. Então, assim, bem complicado, né? Vocês viram o detalhe do chinelo arrebentado, né? Porque ia doar uma coisa que... Ainda tem isso, né? Porque sempre... A Tereza está com a mão levantada, só para finalizar, Tereza. Muita gente realmente doa certas peças que não dá para ninguém mais usar, né? Então, eu fico às vezes pensando assim, caramba, eu vou jogar isso aqui no lixo, é isso mesmo? Mas, poxa, se não serve para mim, né? Eu não consigo mais usar aquela peça, por que eu vou doar para alguém? Então, esse pensamento é importante. Tereza, pode falar. Olha, eu me diverti muito com esse vídeo. Me fez lembrar, eu não vou citar a casa, não foi a nossa casa, mas foi uma outra casa, já dizendo para não já livrar a nossa casa. Certa feita foi feito eu fiz uma doação de medicação, né? E tava eu e Cristina junto nesse dia, e aí eu peguei, dei a medicação e eu disse, olha, cuidado que isso aqui é medicação e tal, isso aqui é roupa. Aí, não sei, por cargas d'água, eu tive que voltar lá ao ambiente de novo. E peguei a pessoa tirando o medicamento, né? Aí, quando me viu, tomou um susto, derrubou o medicamento no chão e quebrou. Medicamento caro, né? Aí a Cristina estava do lado, ficou. Por isso que eu não gosto de doar. Por isso que para doar tem que saber para quem vai doar. E aí ficou ranzinza para doar. Tem uma dificuldade de doar porque ela não confia para onde é que vai o negócio, né? E aí só que eu faço diferente, eu digo, eu dou. O que você vai fazer com ele ou não vai fazer não é problema meu, né? Então, depois que eu dou, acabou, esqueci, né? Mas é muito engraçado isso aí. E tem outra coisa, Jaque, que agora eu me lembrei também. Eu não consigo, por exemplo, eu só dou alguma coisa que alguém possa usar, mas tem sempre aquela coisa que não dá para você usar, você não quer levar para a casa espírita, mas sabe que se alguém não tiver, aquela peça vai servir. Aí aí me ensinaram, eu aprendi isso, eu pego aquela peça, lavo, ponho numa sacola plástica e coloco junto à parede, longe do lixo, porque eu acho que sempre alguém vai ver, algum curioso vai ver o que é, e se for alguma coisa que sirva, vai levar. Então, isso me ensinaram, eu aprendi e gostei desse negócio. Mas foi muito engraçado esse vídeo, tenho dito. Francisco. Eu tive uma experiência lá em Campo Grande, no centro que eu frequentava. Eu estava participando de um treinamento lá para um estudo que a gente ia fazer, e o presidente da instituição, inclusive, estava lá nesse dia, e era uma segunda-feira de manhã, e as pessoas recebiam aquelas doações e faziam a triagem, a separação das coisas. Aí eu fiquei observando, e as pessoas que estavam encarregadas de fazer a separação separavam aquelas coisas e direcionavam para umas pessoas lidas, entendeu? Aí uma pessoa chegou para mim e falou que aquelas pessoas levavam aquelas coisas para fazer essas coisas assim. Já era uma espécie de um esquema lá na coisa. Aí eu fiquei assim indignado e falei com o presidente, né? Como é que pode a gente vivendo numa casa espírita acontecer essas coisas assim? Foi uma aprendizagem grande para mim, porque ele chegou para mim assim,
Francisco, nós estamos aqui, né? Temos merecimento não, é porque nós temos necessidade de aprendizado. Eu nunca esqueci. É isso aí. Continua, Cristina, o compartilhamento? Isso, vou só agradecer ao seu Francisco, porque realmente é isso. Eu acho que é o número 1 do nosso encontro. É mais do que a gente doar, é porque nós precisamos aprender a desenvolver isso, né? Muito obrigada, senhor Francisco, pela sua colaboração. Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal deve consolar-se da impossibilidade em que se veem de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se de que o óbolo do pobre, do que dá privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico que dá sem se privar de coisa alguma. Grande seria realmente a satisfação do primeiro se pudesse socorrer em larga escala a indigência. Mas, se essa satisfação lhe é negada, submeta-se a e se limite a fazer o que possa. Aliás, será só com o dinheiro que se podem secar lágrimas e deve-se a ficar inativo desde que se não tenha dinheiro? Todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Procure-as e elas se lhe depararão. Se não for de um modo, será de outro, porque ninguém há aqui, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento, físico ou moral, qualquer, fazer um esforço útil. Não dispõem todos a falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para que tudo isso dar uma parte ao próximo? Também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Desculpa dos engasgos, mas a luz, quando batia, assim, aí eu me perdia. Eu agradeço muito a sua colaboração. Nesse texto aqui, me faz lembrar também de uma situação em que eu vivi, e eu tinha 11 anos de idade. Meu pai tinha as tias da Bahia, e nós fizemos uma viagem para lá, para conhecer essas tias. E nessa viagem, uma viagem de ônibus para a Bahia, né, uma viagem bem cansativa, mas nós chegamos bem entusiasmados, meus pais, eu e meus irmãos. E aí a minha tia, a tia do meu pai, que já estava com 78, 77 anos na época, ela falou: olha, eu recebi vocês aqui, só que eu vou precisar dar uma saída, porque eu tenho um trabalho que eu desenvolvo e vou continuar, eu não posso deixar as pessoas sem esse amparo, e já volto. Quando eu voltar, eu já está tudo aqui separadinho para vocês. Eu não quero estar sendo indelicada em estar saindo, só queria explicar que esse trabalho eu não posso deixar de fazer. E saiu. E, na verdade, ela estava indo fazer um trabalho que ela desenvolvia lá na Bahia, na Mansão do Caminho. Só que eu, com 11 anos de idade, minha irmã tinha
3 anos a menos, 8 anos, nós não entendíamos bem. Poxa, ela deixou a gente aqui sozinho, saiu. E aí, quando ela retornou, nós éramos católicos, e aí quando ela retornou, ela falou, olha, eu vou explicar agora para vocês, porque vocês já chegaram em cima da hora, e esse compromisso eu não posso deixar de fazer. Esse compromisso me mantém viva. E aí eu não entendi, nossa, a mantém viva? Como? 78 anos, por que ela tem que sair e fazer algum trabalho ainda? E aí ela explicou, olha, eu acho que melhor do que as minhas palavras, eu vou levar vocês amanhã lá. Vocês fizeram algum roteiro de passeio, alguma coisa? Eu falei, não, nós viemos aqui para conhecer a família só. Então, eu vou levar vocês nesse lugar para vocês conhecerem e saber o quanto é bom a gente participar, doando aquilo que é mais precioso, que é a dedicação, o sentimento, o carinho. E aí nós fomos, né? No dia seguinte, acordamos cedo, mas vocês não podem fazer, vocês têm que ir lá, tem as regras, vocês têm que estar bom, vamos sim. E aí, quando nós chegamos naquele momento ali, que nós entendemos o que era aquilo, o que ela fazia, por que ela foi professora há muitos anos e ela continuou lecionando ali, trabalhando, fazendo um trabalho e tão miudinha e esmirradinha, a gente não entendia bem como ela desenvolvia uma grandeza, que a impressão que nós tínhamos era que ela era uma mulher de muito mais postura, de muito mais altivez do que ela realmente mostrava. E aí, quando nós chegamos, né, e aí começamos a conversar, naquele momento a gente não entendeu bem, mas depois, com o passar dos anos, a gente foi entendendo o quanto esse exemplo foi importante, o quanto esse exemplo nos mostrou a necessidade de acompanharmos ali os outros, não porque eram carentes ou porque eram pobres, porque, no fundo, a gente encontra muito mais pessoas com recursos que são carentes também. Mas aquele exemplo, aquela dedicação, aquilo foi tão forte que hoje, mesmo passado 40 e poucos anos de que eu vivi aquela situação, eu consigo me lembrar até dos rostos das crianças que estavam ali. Então, é um momento em que, quando você está passando por alguma dificuldade, você lembra e fala, nossa, mas quem já viveu isso, quem já viu isso, não pode estar se lamentando hoje de estar passando por algum outro problema. Quem dedicou, quem já viu a dedicação que as pessoas, que mesmo sem condições financeiras ou não se propõem a fazer e faz com satisfação, você começa a entender que as coisas não são, nós estamos aqui para dividir, nós estamos aqui para auxiliar, nós estamos aqui para ajudar um ao outro. Ao passo que, quando a gente entende que essa caridade não é só uma caridade, porque a gente recebe mais do que dá, a gente consegue entender esse sentimento e cultivar ele conosco, né? Então, eu tenho sempre esse exemplo, essa história assim, em que eu participei, em que eu vi, e que foi muito importante para mim na formação também, porque você consegue entender o que é uma família, o que é você estar junto, o que você entende, o que o sentimento propõe, porque isso é mais do que educar, né? Alguém quer falar alguma coisa? Tereza. Por favor. Na verdade, eu só queria dizer que a gente é espírita e também gosta muito de se divertir, né?
não quer dizer que a gente não goste, não somos eternamente sérios, tem momentos sérios, mas tem momentos como esse aí que a gente se divertiu pra caramba com esse vídeo. Tem o Braulio Bessa, né, que é um cordelista assim, maravilhoso. Quem puder depois dar uma olhada, o cordel é A Lição que a Morte Deu. É muito bacana, você vai rir, e é uma lição realmente do pobre, do rico, do dar, né, de quem deu e de quem não deu, né? Então, quem puder ver esse cordel, vocês vão gostar muito, tá? A Lição que a Morte Deu. Obrigada, Tereza. Deixa eu até anotar. Quem pode ler esse vídeo, esses slides, e depois vamos logo para o outro, que aí é o mesmo tema, a gente já segue sobre... obrigada. Convidar os pobres e os estropiados. Dar sem esperar retribuição. Disse também aquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos, que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno, e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: feliz do que comer do pão do reino de Deus. É muito interessante, né? A gente doar sem esperar qualquer retribuição. Saber que aquela pessoa para quem a gente está doando não vai ter nada para nos dar em troca. Nenhum interesse pessoal entra aí, né? Ou melhor diria, total desinteresse pessoal na doação. Essa é a parte mais importante da caridade, né? O total desinteresse pessoal. Como foi dito aí nos slides passados, é a caridade que de fato vale, né? Que de fato é contada, conta a nosso favor. Feliz do que comer o pão no reino de Deus. É interessante. Eu posso acrescentar, Ana Cristina, rapidinho? Pode sim. Porque a minha dificuldade é muito grande nessa questão da retribuição, claro que não da mesma forma com que eu me dou, mas do reconhecimento, essa gratidão, sabe? Eu ainda estou muito pequenininha nesse sentido, estou com muita dificuldade, porque não sei ainda passar por cima das pessoas que são ingratas, né? Que não reconhecem a mão estendida, ou que tem essa dificuldade de reconhecer isso, né? Eu tenho essa dificuldade, preciso trabalhar muito isso em mim, né? Eu acho que esse estudo vai me ensinar bastante nesse sentido, porque acredito, né, que não seja só eu, mas vou falar por mim, porque realmente isso ainda me toca muito, né? Não sei, a gente tem um pedinte aqui na rua, ele anda Anchieta todo, Olinda, e ele é o que nos coloca à prova sempre. A gente ainda não conseguiu vencer, porque a comidinha que às vezes a gente gosta muito, como o Júlio adora, macarrão com carne moída, eu coloco pro cara, o cara joga fora. Aí eu, meu Deus, não quero mais doar para ele não tem fome. A gente já citou esses exemplos aqui algumas vezes, né? Então, eu e Júlio, a gente está, com certeza, assim, tentando vencer essa nossa dificuldade, mas está difícil, tenho dito. Não passar.
Na verdade, quando você coloca isso, eu acho que é um aprendizado grande, né? Porque a gente começa a entender um pouquinho sobre os nossos o que nós precisamos ainda aprender, os desafios que são colocados para a gente, que com certeza essa pessoa não apareceu aí por acaso, né? E a gente, a cada dia, a gente vai completando esse aprendizado aí, né? E é o que o pior, Cristina, é que eu estou ficando reprovado, sabe? Esse é o pior. Conscientemente reprovado. Olha só que coisa louca. Né? Muito complicado. Olha, Júlio, uma das primeiras, e eu já disse isso em outras reuniões, mas uma das primeiras palestras que eu ouvi lá no centro, no Damasco, falava sobre isso. O copo d'água. Botar o copo antes. Então, que bom que você já reconheceu aonde está o problema, né? Então, a partir daí, é trabalhar em cima disso. É um aprendizado constante, mas estão vocês dois aí, um vai auxiliar o outro, e com certeza vocês vão conseguir. É assim, muito fácil, eu sei que o João está esperando ali, eu já vou dar a palavra a ele. Uma vez, interessante, né? Veio aqui uma senhora na mesma situação. E aí a senhora nos pediu uma ajuda, e aquela ajuda fácil, né? Aquela caridade fácil de fazer que nós falávamos anteriormente. E nós a fizemos. A senhora falou para mim, eu posso cantar para você? Ela, grata, sabe? Aquela gratidão. E ela cantou, e eu fiquei feliz da vida, eu nunca mais esqueci. Ela nem voltou mais. Mas eu nunca mais esqueci a gratidão daquela pessoa. Então, eu fico pensando o quanto eu ainda preciso desse reconhecimento. E isso é que está sendo a minha reprovação, a minha necessidade de reconhecimento. É complicado, né? Comer o pão no reino de Deus, ainda estou precisando caminhar. Interessante é a gente já saber, mas não conseguir ainda se conduzir de acordo com o conhecimento que a gente já tem. Essa é a grande dificuldade, né? É muito interessante isso. Mas eu vou deixar o João falar ali. Obrigada. Júlio, ainda bem que você se pronunciou antes de mim, Júlio. Vocês souberam, enfim, desse meu infortúnio aí, mas eu não sei, eu penso de uma maneira, para ser sincero, eu estou de uma certa forma até grato, né? Porque foi uma coisa inesperada, infelizmente até um amigo que estava comigo teve esse desencarne, mas dessa minha recuperação eu estou tendo tempo para refletir sobre muita coisa, até de estar... Eu não estava no lugar errado na hora errada, não, eu estava no lugar certo na hora certa, porque, como diz o jargão popular, nenhuma folha cai se não for da vontade de Deus. Mas a questão de poder refletir, de ser grato, né, aproveitando o gancho da Jaqueline, né, confessando a sua falha, eu fico só observando o quanto eu sou beneficiado desde quando eu nasci, né, até por esse problema que eu estou passando, de recuperação. Já vou aproveitar para agradecer a vocês, que eu tenho certeza que as orações tiveram total efeito, que eu estou me recuperando tão bem que eu estou até um pouco preocupado. Estou tomando cada vez mais cuidado, que está indo tão bem que eu fico até preocupado. E, de uma certa forma, eu estou realmente pensando o que foi, ou o que eu faço para merecer esses puxões de orelhas, né? Aquele que a mãe dá no menino, para poder realmente se entender que ninguém está aqui somente a passeio, né? É uma coisa tão engraçada, porque vários tropeços, e eu não consigo lembrar de quem não me agradeceu. Porque a grande maioria das vezes eu tenho telefonemas, esse problema, eu fiquei alguns dias sem telefone, mas realmente muita gente distante, que há anos que eu não via, mas tinha um contato com outro colega, ficou sabendo, fez questão de falar comigo. Então, realmente, eu estou passando um momento de gratidão, até em função do problema, para poder reconhecer que o que foi feito de bom, e eu só tenho retorno todo dia, né? O fato de acordar, de agradecer a Deus, porque eu estou realmente passando pelo que eu tenho que passar para poder melhorar. Só isso realmente melhora. Eu não consigo ver, de lembrar, não.
do ingrato, eu não estou tendo concepção da ingrato, só de agradecer pelo que eu recebo. É uma coisa engraçada. Acho que eu estou ficando meio desequilibrado, tá, gente? Obrigado. Graças a Deus. João, que bom ouvir esse teu depoimento, essa tua colocação, porque é a gratidão que nós sentimos, não a que o outro nos deseja, não. O outro, quando o outro for grato, é melhor para ele também, porque esse sentimento de gratidão ele vai fazendo a gente ter tanta esperança, a gente estar tão bem, a gente olhar para o céu e falar, Senhor, eu sei que eu não estou aqui, eu não vim a passeio, foi o que você falou. E isso tudo é um aprendizado e que o Senhor está me dando suporte junto com as orações que eu recebo. Então, essa gratidão nos faz tão bem, que ela extrapola, ela vai extrapolando aquilo que a gente está desejando até para o outro, né? Então, quando o outro ele não retribui, quando ele tem essa eu fiz e vou deixar o outro. Eu confesso que eu também tinha essa dificuldade. Poxa, vou fazer por fulano, mas fulano não nem responde, não diz nem se estava bem ou não. Mas a gente começa a encontrar, mas vem cá, em que momento também eu fiz aquilo, em que momento a pessoa, será que ela entendeu isso? Porque as pessoas têm, né, o seu ego ainda, a sua vaidade, e isso também atrapalha um pouquinho, né, ela desenvolver esse aprendizado. Mas quando a gente tem esse sentimento de gratidão, nossa, o negócio fica tão claro, tão nítido do que a gente veio fazer, que é super importante isso. Obrigado pela sua colocação. Tem alguém mais que quer falar? Tem a Tereza e tem a Adriana. A questão da ingratidão, ela está muito ligada às nossas imperfeições, né? Ao nosso orgulho, à nossa vaidade, né? Eu quero compartilhar isso com o Júlio, que isso aí não é um problema do Júlio, é um problema nosso, né? É um problema do ser humano, né? E a pior, a gente ainda... A ingratidão, quando é em relação aos outros, muitas vezes é até mais fácil da gente lidar. Mas quando essa ingratidão vem do filho, dos filhos, né, é que pesa mais, é a que mexe mais com você, né? E durante muito tempo eu não sei por que eu achava que havia um lance de ingratidão, né, por questão dos filhos, né? E eu, de tanto ler, né, de tanto ler o Evangelho, agora, anos e anos lendo o Evangelho consecutivamente, né, que não quer dizer ler, não quer dizer nada, essa maturidade vem de uma outra forma. Eu lendo agora, recentemente, né, sobre a ingratidão dos filhos para com os pais e vice-versa, né, eu entendi a lição. Eu digo, não, o problema é comigo, os meus filhos não são ingratos, né? Quer dizer, aí eu aprendi que o problema estava em mim. E é realmente isso, é a questão do orgulho e a questão da vaidade, que a gente acha que quando faz alguma coisa tem que ter um retorno. O retorno não é financeiro, o retorno é a questão da gratidão, né? E muitas vezes não vem, e a gente tem que lidar com isso, né? E muitas vezes a gente aprontou também, lá no Evangelho está dizendo, às vezes você foi no passado né? Alguém que hoje merece a chamada ingratidão, né? Então, quando eu aprendi a lição, de pronto, fechou, acabou. Obrigada, Teresa. Pode ler esse, Jaqueline? Depois desse já é o outro vídeo, não é isso? Quando derdes um festim
disse Jesus. Não convideis para eles vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Estas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se lhes buscarmos o espírito. Não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e para os homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, precisava servir-se de imagens fortes que produzissem o efeito de um colorido vivo. O âmago do seu pensamento se revela nesta proposição: e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar, usando de uma comparação vibrante, disse: convidai para os vossos festins os pobres, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Por festins, deveis entender não os repastos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais. Tem só mais esse, Ana. Vamos terminar então esse, e a gente coloca o vídeo e depois a gente participa já sem as slides, tá bom? Tudo bem. Todavia, aquela advertência também pode ser aplicada em sentido mais literal. Quantos não convidam para suas mesas apenas os que podem, como eles dizem, fazer-lhes honra, ou, a seu turno, convidá-los? Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes. Ora, quem não os conta entre os seus? Dessa forma, grande serviço, às vezes, se lhes presta sem que o pareça. Aqueles, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus, se o fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Obrigada, Jaqueline. Vamos assistir esse último vídeo, que ele é um vídeo, ele não é espírita, mas eu acho que sintetiza bem o que a gente, o nosso pensamento, né? Eles acreditam que a felicidade pode ser distribuída através de palavras. E por isso, resolveram levar positividade para vocês. Pegaram 2 plantas antigas que eles tinham. E colocaram elas lado a lado em uma escola. Fizeram uma experiência junto com os estudantes e pediram para eles gravarem várias frases. Ninguém gosta de você. Você não faz nada certo. Você não faz diferença nenhuma. Você faz diferença no mundo. Você é incrível. Gosto de você do jeito que você é. E aí colocaram todos os dias essas gravações para as plantas ouvirem. Para uma, era somente frases negativas. E para outra, somente positivas. Foi um projeto incrível, onde a gente consegue ver realmente o resultado do poder das palavras. E o resultado, você mesmo pode ver. A planta que estava sendo elogiada cresceu lindamente, e a outra, com os insultos, começou a morrer. Eu espero que você entenda o poder das palavras. Seja mais cuidadosa, mais carinhosa com você e com as outras pessoas. Se pode afetar plantas, imagina o que pode fazer com você.
Esse vídeo, quem me mostrou foi uma amiga, né, querida, a Tereza. Nós vimos ela falou sobre esse vídeo num estudo nosso da Gênese. E falando sobre a doação, eu achei que esse vídeo ele encaixa assim o quanto a gente está transmitindo para o outro com a nossa palavra, porque a gente pensa só em doação, a gente pensa doação material. Não, essa doação de você desejar um carinho, de você falar coisas boas, de você desejar um bom dia, de pensar, de fazer uma oração pela pessoa, por aquele que está brigando na rua, e quando você entra em prece, quando a Valna falou, quando o Júlio... Nossa, quanto isso tem um poder, gente, quanto isso faz a pessoa olhar e ver uma luz mesmo, saber que tem alguém que está ali desejando coisas boas. E esse vídeo, para mim, isso ficou muito mais claro porque foi feito fora do espiritismo, não tem nada ligado a uma religião aí, e mostrou que, independente disso, o nosso pensamento ele tem um poder. Eu, há uns 10 anos, participei de um seminário, e eu acho que eu já fiz esse comentário. Esse seminário foi, inclusive, minha filha mais velha que me propôs, e esse seminário falava sobre isso. Nós criávamos como se fosse um mantra. Primeiro você colocava no papel tudo que você estava sentindo. Porque a gente tem o costume de dizer, eu sou. Não, eu estou nesse momento. Então, eu estou ansiosa, Então, você coloca o que é o contrário disso. Tá? Então, eu estou calma, eu tenho saúde, eu tenho força. E aí nós tínhamos que ler aquele mantra todos os dias, que é um mantra que nós criávamos. Então, nós tínhamos que ler. Então, como eu ainda tenho esse costume de ser inflexível, né? Então, a primeira coisa que eu botei eu sou flexível. Então, eu comecei a ler aquele mantra. Era um trabalho que nós tínhamos que fazer durante tantos dias. Antes de mais nada, olhava para o espelho e ficava lendo. Chega um momento em que você começa a entender que realmente naquele momento você estava daquele jeito, mas que você não é aquilo não te define. Então, esse poder nesse momento eu falei para mim, mas quando você começa a ouvir, quando você começa a dizer para um filho, olha, você é um medroso, você é isso, você está mostrando para ele essa plantinha aí que foi murchando. Um tem isso, o outro você não tem, então você começa a mostrar aquilo que você começa a dizer, você que desenvolve isso no seu filho, no seu companheiro, na sua amiga, no seu vizinho, né? Então, se todas as vezes que a gente pensar numa coisa e naquele momento ali você não, o que é o contrário disso? Eu vou desejar muito bem para ele. Eu me lembro de uma passagem que nós tivemos um episódio ruim no Rio, furtaram um carro nosso, e aí a gente parou e não. Porque eu falei, não, que ele tenha levado, sabe, que aquilo não vai fazer diferença, porque eu desejo que ele esteja bem, que ele E você começa a mudar essa vibração e você sente que realmente esse é o maior donativo que a gente pode dar para o outro, os sentimentos bons. Então, por todo desse ensinamento do Evangelho, eu vi que ele estava mais direcionado, pelo menos com o momento que eu estava fazendo o estudo, que ele está mais direcionado ao que nós estamos pensando. O nosso pensamento, ele vai trazer certas coisas boas ou ruins, depende da nossa vibração.
Então, por esse grupo todo aqui, eu agradeço muito pelas coisas boas, tá? Eu agradeço muito pela vibração positiva que todos têm. A todo momento, é claro, somos diferentes, e essa diferença é que faz o aprendizado ser melhor, porque ele começa a mostrar o que, olha, isso aqui, você percebeu isso porque você focou nisso, mas olha o que o outro falou, olha o que o outro falou, olha quanto aprendizado você teve, e ele está no dia a dia. Não sabemos aqui quantas vidas nós já tivemos, mas com certeza elas estão trazendo experiência para todos nós, aprendizado para todos. Eu digo para vocês que eu queria muito dar um abraço em todos nesse momento, dizer muito obrigado pela participação. Queria muito que a Adriana tivesse conseguido resolver sobre o áudio dela, mas se não conseguir, vai entrar no outro momento. Eu botei meu nome aí, Patrícia também, depois a Adriana vai tentar de novo, ela não vai ficar sem oportunidade não. Vou falar rapidinho, porque para não perder a piada. Quando você colocou aquela questão, quando colocou o vídeo, eu fui buscar a mensagem que eu mandei hoje para o grupo da família, que fala assim, ó, nota da Associação Brasileira de Psiquiatria. Caros cidadãos, nestes tempos de quarentena, é considerado normal falar com suas plantas, vasos e animais. Só nos procurem se eles responderem. E aí, o meu marido, ele tem esse hábito de falar sozinho, né? Falar com as plantas, e aí caiu como uma luva para ele. E eu vou te dizer que elas sentem essa vibração e elas desenvolvem, sim. E eu fui aprendendo também sobre isso, e tem hora que a gente fala assim, nossa, se ninguém passar aqui vai pensar que eu estou bem na cabeça. Isso aí. Mas tá Vamos lá, Patrícia, depois a Adriana tenta de novo, e depois o João que levantou a mão para a gente poder encerrar, porque a hora está avançada. E elas não respondem com palavras não, mas elas respondem com as vibrações, que elas ficam bonitinhas. E uma coisa, detalhe desse vídeo, o poder do pensamento, né? As palavras saem do que está dentro de nós. São os pensamentos que estão prejudicando a nós, primeiro. Quando a gente expressa em palavras para machucar o outro ou para levantar o outro, a gente primeiro está se afetando. Então, a gente ter cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente expressa. João. Aproveitando esse vídeo aí, eu já comecei a fazer uma relaçãozinha aqui à parte. Vou pedir encarecidamente, você disponibiliza esse vídeo aí, que eu tenho que começar a pedir desculpa a muita gente, vou usar esse vídeo aí. Tá? É só isso que eu queria te pedir aí, tá bom? Vou começar a fazer minha relaçãozinha, que o vídeo eu tenho muita gente para mandar e anexo antes de minhas desculpas aí, por falar e por ter pensado, como disse a Patrícia, tá bom? Obrigado mais uma vez. Eu vou botar no grupo. Tá certo. Então, nós vamos agradecer mais uma vez, Ana Cristina, a sua disponibilidade, né? Porque a gente sabe que quando a gente se predispõe, né, a fazer um estudo, muita coisa está envolvida, a nossa necessidade mesmo, né, que a gente às vezes não consegue entender, igual eu falando, não, vou falar de inveja, mas eu não sinto inveja, né? E aí a gente pensa que está bem naquela foto, né? Mas, enfim, depois a gente descobre as nossas dificuldades e troca aqui, isso é muito enriquecedor para a gente agradece muito. Eu vou colocar uma canção para a gente encerrar, e depois o Júlio fará a nossa... Era a cobiça, a Patrícia está botando, lembrando. Vamos lá. Eu vou considerar que você já deu as suas palavras finais, certo, Ana Cristina? Mas se você quiser falar mais alguma coisa, depois da prece, é só você me avisar, tá bom? Só um minutinho.
Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu falava às pessoas, jogava sementes, plantava e colhia paz, mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo e hoje tudo é quase nada frente à obra e seu Criador. Sinto não sabermos dar valor, faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos mil enganos, eu queria ser o leme, mas agia como âncora, retardando meu caminho. Sou o meu próprio espinho, faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, Jesus, mestre amigo, o Senhor nos ensinou que onde houvessem duas ou mais pessoas reunidas em teu nome, que o Senhor ali estaria. E em muitas ocasiões, mestre querido, tivemos a oportunidade de sentir a sua presença entre nós, através dos seus amoráveis mensageiros, nos trabalhos desenvolvidos nesta noite. Portanto, mestre querido, mais uma vez, com as nossas almas de joelhos, nós agradecemos
por esta oportunidade ímpar de estarmos reunidos em seu nome, Senhor, como disse a canção, e perceber a sua presença entre nós. Eleve, Mestre querido, o nosso sentimento de gratidão ao nosso Pai Celestial. Envolve a cada um de nós, para que a paz e o sentimento bom do qual somos tomados neste momento possa beneficiar, inclusive, aqueles que não puderam estar conosco hoje e desfrutar de momentos como este. Muito obrigado, Mestre querido. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Nós agradecemos, Júlio. Ana Cristina, pode falar? Só para agradecer também. Gratidão a todos pela doação do tempo de vocês para esse estudo e tanto aprendizado. Obrigada. E aí a gente lembra, né, os amigos que podem assistir depois, porque o nosso canal, né, nos permite que qualquer um de nós, se quiser assistir, compartilhar com um amigo que não esteve aqui hoje, né, a gente pode. E também, gente, às vezes ir lá, só dar uma curtida, isso auxilia, né, no crescimento do nosso canal, tá? Nós também estamos com a nossa página do Facebook ativa, a Vilma continua postando lá, né, então a divulgação está acontecendo e ela vai acontecer independente de nós. Mas, às vezes, né, dá uma curtidinha lá, mesmo que você não assista tudo, porque se você esteve aqui presente o tempo todo, participativo, né, aprendeu alguma coisinha, ainda que pouquinho, talvez você não queira assistir novamente, mas vai lá, só dá uma curtidinha e pode encerrar e compartilhar com quem não assistiu. Muito obrigada a todos e todas, e quarta-feira nós estaremos aqui novamente e o nosso dinamizador será Júlio Filho. Não percam. Fiquem com Deus.